Fala, aventureiro! Agora a Forja tem um novo aliado, o Mercado RPG, o site onde você pode encontrar miniaturas, cenários, equipamentos, tudo para o seu jogo de RPG e para o nosso hobby também, onde você pode encontrar pincéis importados, tintas nacionais, tintas importadas, materiais para cenários e muito mais. A Forja, além de tudo isso, vai estar te oferecendo um cupom de 5% de desconto nas compras diretamente no site com o nosso cupom Forja Pintada MRPG. Não perca essa chance! Fala, aventureiro! Hoje vamos fazer o processo de alteração de um panorama de cards de Magic, né, que seriam duas cartas juntas formando uma imagem só. Para começar a fazer essa alteração, eu pego uma folha sulfite, que faz bastante sujeira em volta, né? Coloco duas marcações de fita crepe para poder prender a miniatura nessas folhas para você poder movimentar somente com a folha, não precisa ficar mexendo nos cards. Já que já mexer com dois, você poderia fazer com 3, 4, 5 cards juntos, desse jeito, prendendo com a fita crepe na folha sulfite, que dá para fazer sem problemas nenhum. Daí eu vou usar como primer nessa situação o Nankin. Não dá para usar o primer normal que a gente usa para fazer miniatura, porque ele vai deixar a carta mais grossa. Então o Nankin vai deixar o áspero que a gente precisa para a tinta segurar e vai ficar ainda liso e não vai ter o peso a mais ou a grossura a mais da carta que para quem vai usar em campeonato tem necessidade. Porque o juiz ou quem estiver jogando pode alegar que a carta está marcada, que a carta é mais grossa, então é mais fácil de identificar. E isso vale para qualquer tipo de alteração, tá bom? Depois disso, eu já começo a fazer a camada base com a cor de fundo. Sempre faço isso quando vou fazer uma alteração. Começo do fundo para as camadas da frente. Imagina que é um sanduíche, né? Você está começando com a camada lá embaixo, tem um pão, exemplo de gordo, né? Caramba! E você vai subindo essas camadas. Se você olhar, seria o fundo lá, seria o céu, né? A paisagem que vai vindo com as partes de terra lá no fundo, que vai vindo até chegar nessa parte de terra mais à frente, na parte central. A escolha por qual lado você começa fazendo a alteração depende muito da mão que você escreve. No meu caso, eu uso a mão direita, então eu vou fazendo a ilustração começando lá do lado esquerdo para que minha mão não fique passando por cima da tinta molhada, né, na hora que você está fazendo as misturas e tal, e fique estragando a pintura. No caso que eu estava fazendo o fundo, não tinha problema, porque eu fazia o fundo e esperava secar para depois continuar a pintura. Mas depois que eu começo a alterar por completo mesmo, fazendo as misturas já na carta e tudo mais, eu começo da esquerda para a direita. Fica uma dica, se você escreve com a mão esquerda, você começa da direita e assim vai. Tá? Para sua mão não ficar passando por cima da tinta e estragar, borrar ou mesmo tirar a tinta do que você já fez na carta. Isso vale para alteração de carta, para ilustração, pintura com guache e tal. Isso nas pinturas de miniaturas não acontece, né? Não tem como fazer esse tipo de erro, mas em superfícies assim 2D, entre aspas, isso acontece muito. Então sempre siga essa ordem de começar pelo lado contrário da sua mão dominante.
Esse vídeo ficou grande porque é um compilado de 3 horas de alteração. E o pessoal acha que é simples, né? Você pega sua pinta e tal, tá pronto. Nada, essas duas aqui duraram 3 horas para ser feitas. As tintas que eu usei foram todas tintas da Acrylex, não foi nenhuma tinta importada. Os pincéis que eu usei foram pincéis nacionais, também fáceis de serem encontrados no mercado RPG. Ceramic, tem o ZenBrush, mas eu não usei o ZenBrush nessa alteração. Mas também você pode encontrar lá no mercado RPG, que vai ter o link aqui na postagem do nosso vídeo no YouTube. Fazendo o fundo ali, eu tive que usar roxo, uma coisa que não é muito normal, né, no céu. Eu usei uma tonalidade de roxo em quase toda a pintura. Eu tive que usar um pouco de roxo, que olhando assim de primeira não é perceptível, mas que tem um tom de roxo que é necessário. Nesses fundos, cenários e tal, eu evito ao máximo usar a cor preta. Então eu vou sempre escurecendo com uma outra cor, que nem no caso do fundo aqui do lado esquerdo, eu tive que usar o roxo para dar uma escurecida, ou do lado direito aqui da parte da ilha, eu fui escurecendo com o azul. Eu evito ao máximo usar a cor preta. Agora nas partes de terra ali, sólidos, né, parte de terra que tem, eu usei sim um pouco de preto, mas foi bem pouco, foi nas áreas mais escuras que tem ali das partes de terra. Eu sempre deixo junto comigo ali esse pauzinho, que eu não sei o nome, que é usado do pessoal que faz unha. Eu não faço unha, né? Mas esse pauzinho é excelente para quem faz esse tipo de trabalho. Porque você pode dar uma raspadinha e tirar a tinta no lugar que pegou errado. Ou mesmo das marcações onde tem da carta que está marcado ali, tipo de terreno, nome do terreno e tal. A tinta vai passar um pouquinho por ali e você depois vai ter que remover usando esse palitinho. Que eu não sei se tem um nome específico ou não. Eu chamo de palitinho. É um palitinho mesmo. Quando eu preciso deixar ele mais grosso, eu dou uma apertadinha nele. Depois, quando eu preciso afinar ele, eu aponto ele com o estilete mesmo para deixar mais pontudo. E na parte de pintura de miniaturas, eu nunca usei esse palitinho. Mas na parte de alteração, é muito necessário você ter um desse para você retirar as falhas, os erros. E na parte de alteração, é o mesmo esquema na parte de pintura de miniaturas. A tinta é a mesma que a gente usa, a tinta acrílica, e não pode esquecer que ela é uma tinta de cobertura. Então você errou, espera secar, você consegue cobrir depois sem problemas nenhum. Tá? Usa o Wet Palette, que já tem no vídeo aqui do canal, para manter sua tinta molhada, porque no tempo que a gente está atual no Brasil, a tinta vai secar muito rápido. Então você vai ter que refazer e pode dar diferenças de cor, e você vai perder um bom tempo aí tentando achar a cor de novo. E que não é tão fácil, né? Eu altero cartas há mais de 10 anos. E uma das coisas que a gente tem que fazer é aprender a ir misturando a tinta direto na carta até chegar ao tom que você quer. E com o tempo de experiência você já vai entendendo quais são as tintas certas. Você já vai misturando de primeira, assim, coisa rápida de fazer. Mas no começo a gente pena muito em entender essas misturas de cores que são feitas nas artes das cartas. Principalmente quando a arte da carta é muito, o digital que é feito nela é muito não natural, não sei como que é a palavra certa para isso, mas é não natural, que daí fica muito difícil de a gente reproduzir usando as tintas acrílicas. Alguns brilhos, algumas coisas que é muito difícil a gente chegar próximo com as tintas.
Eu recomendo usar tinta internacional. A Vallejo, principalmente, são ótimas para você fazer alteração de carta. Mas aqui no canal eu me dispus a fazer apenas com tintas nacionais. Então no caso aqui é tudo Acrylex. Ainda não testei com Silver Bright, mas a que eu estou usando aqui nesse vídeo é tudo Acrylex. Enquanto você vai alterando, vai chegar partes que você vai precisar usar um pincel mais grosso, né, que seria o fundo ou algumas partes maiores. E nos detalhes menores, você vai precisar usar um pincel menor. Então se acostuma a trocar de pincel várias vezes durante o trabalho. Isso vale para uma ilustração, isso vale para uma operação de carta, isso vale para pintar miniatura. É legal você ir trocando os pincéis. Você não vai conseguir fazer uma pintura inteira com um pincel só. Né? Você conseguir até você consegue, mas você não consegue uma qualidade maior no que está fazendo. Né? Então se você reparar no vídeo, eu troco de pincel várias vezes. Cada hora eu troco com um pincel diferente, um pincel fino, um pincel mais grosso, um pincel 00000 para fazer algum detalhe diferente, algum risquinho. Tem hora que eu vejo, que nem nessa situação desse morrinho mais marrom aqui, perto do centro, que eu peguei um 000 só para fazer um risquinho no lugarzinho ali que estava me incomodando. Que eu precisei pegar esse pincel só para isso e depois acho que eu não usei para mais nada na alteração dessa carta.
Um dos motivos de eu evitar de usar o preto nacional, a tinta preta nacional, é que depois que você passa na carta, ela não chega próximo do preto que tem na impressão. Ela chega a ficar meio acinzentado ou azulado. Você consegue ver a diferença. Mesmo depois, quando a gente passa o verniz, ele dá uma igualada em tudo, mas você ainda consegue ver a diferença. Então, se você for usar muito preto na sua alteração, eu recomendo usar uma tinta importada aí com um pigmento melhor, no caso uma Vallejo mesmo, que eu sempre recomendo na parte de alteração de carta. Eu pensei em fazer esse vídeo com 3 cartas, ia fazer um panorama com 3 cartas. Eu falei, não, vou fazer com 2 para começar, depois eu faço um outro vídeo com 3. E pensando assim, se esse com 2 demorou 3 horas, imagina um com 3, 4, até 5 cartas juntas de uma vez só. Você passa o dia fazendo essa pintura. Mas cara, o resultado fica muito legal depois no final. Essa transição no centro da carta, onde você tem a. Eu acabei puxando uma ponta ali, fazendo como se fosse um gume, uma montanha, né? Daí tem a transição dos tons mais quentes aqui da carta da esquerda da floresta, até chegar nos tons mais frios aqui do lado direito da carta da ilha. Então se você parar na montanha no meio ali, ela tem os tons e a descida da água do lado direito e faz a mistura até chegar nos tons mais quentes do lado esquerdo. É uma coisinha assim que você pega a manha para fazer com o tempo. Não é tão fácil de chegar a um resultado desse. Mas no olho assim é bem legal o resultado depois no final, assim, essa transição de cores que é feita ali no meio.
Finalizamos com o palitinho, né, tirando as marcações dos lugares ali que incomodam mais, né? Que ali em cima de onde está marcado os tipos, a caixa ali de texto e tal. Nessa hora o palitinho você vai ver como vai ser muito útil para salvar a sua vida na parte da alteração. Fugiu a palavra, caramba. Depois disso a gente vai finalizar com o verniz. O verniz que eu uso é o mesmo verniz que eu uso para miniatura, que é o verniz da Acrylex. Não pode esquecer que esse verniz tem que ser o fosco, tá? Não usa verniz brilhante, não usa outro tipo de verniz, usa o fosco para chegar no resultado que a gente quer. E agita bastante, se você não agitar para a situação de alteração de carta, ele pode deixar umas bolinhas ali e fazer um áspero um pouco maior na carta. O verniz protege a pintura, protege a carta e ela vai durar muito mais do que uma carta normal feita nisso. Eu tenho clientes que mandam as cartas para mim, às vezes só para passar o verniz na carta, ou mesmo fazer um retoquezinho na borda e jogar o verniz para proteger e a carta durar mais tempo. Então lembre-se disso. Se você for usar verniz nacional, usa verniz em spray da Acrylex, fosco. Tá? Nunca testei com verniz que a gente usa para miniatura, aquele verniz de pincel. Eu até não acho interessante usar porque ele pode deixar uma textura diferente na miniatura, algumas partes mais grossas, algumas partes menos grossas. Então usa o spray que ele deixa tudo por igual. E o nosso resultado final é esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do conteúdo do vídeo, quer ver mais coisas, quer aprender mais, segue a gente, clica no sininho e olhe os vídeos que vão estar aparecendo aqui do lado para você ver mais coisas que tem aqui no canal. Valeu, até mais!